Boa noite. Estão todos bem? Espero que sim. Então vamos para o nosso culto, né? Hoje eu quero contar uma história de Chico, do livro Lindos Casos de Chico. E a gente vai pegar duas perguntas do Livro dos Espíritos e a gente possa entender a historinha de Chico. Então vamos elevar o nosso pensamento, os nossos sentimentos. Nosso Senhor Jesus Cristo, nós estamos aqui. Boa noite, Alcione. Gasguei aqui. Vamos colocar nossa água, aproveitar que eu engasguei, e foi ela que me ajudou. Vamos colocar nossa água, porque será nosso remédio, né? Onde os espíritos, os amigos espirituais, os anjos protetores vêm atuando junto de nós, no momento do culto no lar. Então vamos elevar o nosso pensamento, os nossos sentimentos, escutar Jesus, batendo a nossa porta. E como ele mesmo disse, se escutar a sua voz, e se nós abrirmos a porta, ele entrará, ceará conosco e nós com ele. Seja bem-vindo, Jesus, à nossa casa, para vir participar conosco e entendermos melhor a sua mensagem. A mensagem desse terceiro a mensagem dos Espíritos, né? Terceira revelação. Que todos possam sentir a presença de Jesus, sendo assim, ele ao lado deles, colocando a mão no lugar onde a gente mais precisa, libertando todas as dores, todo o sofrimento. Junto aos hospitais, onde as pessoas estão muito mal de Covid, onde a falta de leito ainda é maior. Junto aos profissionais que estão ali incessantemente cuidando de cada um amorosamente. Porque estar nessa pandemia trabalhando pelo salário que tem é amor. É porque o amor ao que faz é muito maior. E nós rogamos a proteção a todos esses profissionais. A todos, sem distinção. Obrigada, Jesus, por tudo. Obrigada por estar conosco, por nos amparar e nos proteger. Nosso Senhor Jesus Cristo, obrigada.
E a pergunta é a seguinte: no Livro dos Espíritos, do Espaço, capítulo do Espaço Universal. Ó, Maria, que bom você aí também. Seja bem-vinda. Está falando sobre o capítulo do Espaço Universal. A pergunta 35 e a 36 do Livro dos Espíritos. É bom que quem não é espírita vai ficar sabendo que tem algumas partes que a gente vai estar lendo, assim como vocês estão percebendo que no Evangelho segundo o Espiritismo, nós estamos estudando versículos da Bíblia. E ali ele é comentado, né? Comentado pelos Espíritos. E se vocês olharem, observarem, não tem nada demais, né? E uma outra ideia é que nós espíritas continuamos o que Moisés trouxe, aliás, o que os profetas trouxeram, depois veio Moisés também trazendo, seguindo, né? E Jesus, quando Jesus vem e não vem destruir a lei, e nós também não viemos destruir lei nenhuma, criar lei nenhuma. Nós viemos dar prosseguimento a tudo que foi dito desde quando tudo começou. Então, nós estamos seguindo, né, a doutrina de Deus, a doutrina de Jesus. A doutrina não, o amor de Jesus. E no Livro dos Espíritos, a pergunta 35, ele fala assim: o espaço universal é infinito ou limitado? O que vocês pensam sobre isso? O espaço universal é infinito ou limitado? E aí os Espíritos vêm dizer para nós que ele é infinito. Boa noite, Milce. Supõe limites para ele. O que haveria além? Isto confunde a tua razão. Bem o sei, e no entanto, a razão te diz que não pode ser de outra maneira. O mesmo se dá com o infinito em todas as coisas. Não é na vossa pequena esfera que o podeis compreender. E aí vem um comentário de Kardec. Supondo-se um limite para o espaço, qualquer que seja a distância a que o pensamento possa concebê-lo, a razão diz que além desse limite há alguma coisa, existe alguma coisa. E assim, pouco a pouco, até o infinito, porque essa alguma coisa, mesmo que fosse o vazio absoluto, ainda seria espaço. Então é questão da gente olhar para o céu e ver que a gente não consegue ver onde acaba, nem onde começa. Ali já está a razão. A gente não consegue ver, começou aqui, tem uma parede e vai acabar aqui porque tem outra parede, não. É inconcebível ver o começo e o fim. Porque tudo foi criado por Deus e Ele é muito inteligência suprema. E está além do que a gente possa compreender na nossa condição humana. Nós somos ainda, nós podemos perceber mais, mas nós nos limitamos. O problema é esse, que nós nos limitamos. E aí, a pergunta 36, ela vem falar: o vazio absoluto existe em alguma parte do espaço universal?
E aí eles vêm respondendo: não, nada é vazio. Então, esse nosso espaço da nossa casa, onde não tem nada, ele também não está vazio. É muito interessante estudar sobre isso. A gente entender que o que os nossos olhos veem nem sempre é toda a realidade. O que é vazio para ti está ocupado por uma matéria que escapa a teus sentidos e a teus instrumentos. Então, nossos instrumentos hoje é os olhos, né? E aí vem uma nota de Kardec explicando. Ele fala: todos estes princípios sobre o instrumento, ali ele fala, todos estes princípios estão hoje comprovados pela investigação científica, mesmo no campo do mais ortodoxo materialismo. Veja-se que o livro é o Cosmos e Society, Estudos de Vasiliev, e aí esse nome que eu não vou saber falar porque ele é de Moscou, então não vou saber falar não, gente, infelizmente. Editora Paz Moscou, tradução castelhana. Então, para a gente ver que até a investigação científica já percebeu que esse pessoal cientista, muitas vezes, eles são materialistas, né? Então, até eles já perceberam que a resposta ali dos espíritos de que não há, que nada é vazio, eles já estão comprovando isso. E o que é vazio para ti está ocupado por uma matéria que escapa ao teu sentido e aos teus instrumentos. É só a gente perceber que vírus está aí e nós não estamos vendo. Ele não tem aqui na minha casa não. Os relâmpagos hoje queimou tudo. Então a gente já vai percebendo, né, que não existe espaço vazio. E aí eu volto agora na história de Chico para que a gente possa entender. Não é para fazer medo, mas para a gente poder compreender e a gente ver o quanto nós podemos ajudar com os nossos pensamentos, com os nossos sentimentos, com a nossa oração. Boa noite, Cássia. Então, o capítulo 29 do livro Lindos Casos de Chico Xavier, Ramiro Gama, que compilou essas histórias, no capítulo 29 ele fala solidão aparente. E aí é quando o Chico começou a trabalhar lá no Centro Luiz Gonzaga, lá em 1932, os primeiros trabalhos, né, de Chico, no início, né? Ele estava reduzido a um quadro de 5 pessoas. José Hermínio Perácio, Dona Carmen Pena Perácio, José Xavier, seu irmão, Dona Geni Pena Xavier e o Chico. Os doentes e obsidiados surgiram sempre, mas logo depois das primeiras melhoras, desapareciam como por encanto. Isso acontece até hoje. As pessoas, e não quer dizer que nós estamos aqui criticando e nem achando ruim. As pessoas estavam doentes, eles procuravam por eles, sarava e iam viver suas vidas, não tinham vontade, não sentiram vontade de permanecer ali no centro e doar, fazer parte daquele trabalho. Porque a pessoa precisa sentir isso, né? Sentir essa vontade. Porque ninguém faz nada obrigado. É besteira a gente achar que alguém vai fazer alguma coisa obrigado. Perácio e Senhora, então,
o senhor Perácio e a sua esposa, contudo, precisavam transferir-se para Belo Horizonte por impositivos da vida familiar. O grupo ficou limitado a 3 companheiros. Dona Geni, porém, a esposa de José Xavier, que José Xavier é o irmão de Chico e Dona Geni, sua cunhada, adoeceu e a casa passou a contar apenas com os 2 irmãos. Então só ficou Chico e José Xavier. José, no entanto, era celeiro e naquela ocasião foi procurado por um credor que lhe vendia couros. Credor esse que insistia em receber-lhe os serviços noturnos numa oficina de arreios em forma de pagamento. Então, olha só, foi só diminuindo pessoa. O casal saiu, o casal Perácio saiu, a Geni adoeceu e o irmão dele, para pagar uma dívida, teve de ir trabalhar e parar de ir por um tempo, ele não podia ir na reunião. Por isso, boa noite, Vânia, seja bem-vinda. Por isso, apesar de sua boa vontade, necessitava interromper a frequência ao grupo, pelo menos por alguns meses. Então, pensa bem, ele tinha que trabalhar meses para pagar o que ele devia. Vendo-se sozinho, o médium também quis ausentar-se. Mas, na primeira noite, em que se achou a sós no centro, sem saber como agir, Emmanuel apareceu-lhe e disse: você não pode afastar-se, prossigamos em serviço. Continuar como? Não temos frequentadores. E nós? Emmanuel pergunta. E nós? Disse o espírito amigo. Nós também precisamos ouvir o Evangelho para reduzir nossos erros. E além de nós, temos aqui numerosos desencarnados que precisam de esclarecimento e consolo. Abra a reunião na hora regulamentar, estudemos juntos a lição do Senhor e não encerre a sessão antes de 2 horas de trabalho. Foi assim que por muitos meses, 2 anos, porque foi de 1932 a 1934, Chico abria o pequeno salão do centro e fazia uma prece de abertura às 8 da noite em ponto. Então, está muito parecido conosco aqui, né? Que a gente abre o nosso culto. E o que nós estamos fazendo na hora que a gente faz o culto? Quando a gente faz a leitura, como nós estamos fazendo agora. Eu falando, se eu não tivesse aqui ao vivo, eu também estaria falando aqui da mesma forma como eu estou falando agora. Não seria uma leitura em pensamento que eu quero dizer. Não seria por pensamento, mas seria uma leitura onde eu estou falando e as paredes estão escutando. Para que a gente faz isso? Justamente para isso aqui, ó. E nós? Nós também precisamos ouvir o Evangelho para reduzir nossos erros. E além de nós, temos aqui numerosos desencarnados que precisam de esclarecimento e consolo. Então a gente começa a fazer isso, o espaço vazio que eu busquei lá, para que a gente saiba que não existe espaço vazio, é porque nós, ao fazermos o culto, não quer dizer que os espíritos têm que estar aqui dentro, nesse espaço aqui, onde eu estou fazendo. Mas de onde ele estiver, ele está escutando. Então a gente começa a entender como que o culto funciona, né? A gente começa a entender. E assim vai ficando mais fácil, não fica? Porque quando a gente faz o culto agora,
nós vamos pedir para todos, tanto os encarnados como os desencarnados. Imagina quantas pessoas, quantas mil pessoas que já desencarnou por causa do Covid. Ao fazer o culto, a gente leva esse lenitivo para eles. Isso, quando a gente faz o culto, e todas as pessoas que fazem oração, porque nós não somos especiais, todas as pessoas que estão fazendo as orações, está sendo encaminhado para que eles possam escutar essas orações. E ali, gente, é como se fosse bálsamo, remédio que joga na ferida e sara e cura. Assim como para nós também. A gente lê uma lição dessa, a gente começa a ficar mais, explica mais para a gente como funciona a nossa vida, o nosso dia a dia, né? Como a gente atua nesse mundo, na nossa família, com as pessoas na sociedade, seja onde for. Então a gente começa a ser diferente porque a gente começa a entender como funcionam as coisas. Foi assim que, por muitos meses, 2 anos, ele fez. Em seguida abriu o Evangelho segundo o Espiritismo, ao acaso, e lia essa ou aquela instrução, comentando-a em voz alta. Via e ouvia dezenas de almas desencarnadas e sofredores que ia até o grupo à procura de paz e refazimento. Então imagina que na hora que a gente faz o culto, a gente leva paz e refazimento para todas as pessoas, principalmente para esses que estão aí se sentindo perdidos. A gente desencarna, chega na nossa família, tenta conversar com eles e eles nada escutam. A gente vai ficando angustiado. Aqueles que não querem ir, quando desencarna, eles